Emissora do Grupo Folha da Manhã, estamos aí no Face, onde você vai interagindo com a gente. Hoje o tema do programa é instigante, é polêmico, é para muita discussão, para muito debate e, claro, evidentemente que para muita solução também, que é o que a gente espera. E é justamente o programa está aqui para isso, para ouvir os dois lados sempre da história. Jornalismo, o radiojornalismo se faz assim, ouvindo sempre os dois lados da história. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje estamos conversando com o advogado Ricardo Nemer. Ele é especialista em direito regulatório e também do uso de psicotrópicos com ênfase na cannabis. Ele é autor do primeiro habeas corpus, ele ganhou o primeiro habeas corpus no Brasil para a produção de maconha. E a gente está falando aqui, já falamos no primeiro bloco, sobre essa regulamentação do uso das drogas no Brasil, e inclusive ele defende também a regulamentação do uso dessa droga violenta aí que o pessoal usa muito, é o crack, o uso do crack, né? E com o propósito de causar menos danos à sociedade, com esse sistema de drogas regulamentado pelo Estado, do que é hoje, né, nessa tentativa utópica de combater o tráfico, e o tráfico cada vez maior, cada vez mais pesado. A gente estava conversando internamente aqui, uma coisa que ele falou interessante. Você consegue prender um motorista, um caminhão, um carro transportando aí uma determinada quantidade de drogas, 4 toneladas, 5 toneladas, enquanto 50 toneladas passaram por ali nas últimas horas. Então, é meio que utópico essa coisa de fato. Então, ele prega essa situação, e aí você, então, defende aí a regulamentação das drogas. Agora, eu falava sobre o uso terapêutico. O governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, do Partido Republicano, sancionou na terça-feira a Lei de Acesso a Cannabis Medicinal no SUS, Sistema Público de Saúde do Estado. O projeto, de autoria do deputado Caio França, do PSB, teve apoio de mais de 41 mil assinaturas por meio de petição online. O texto foi aprovado na Alesp em 21 de dezembro de 2022. A medida institui o fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol e vai beneficiar pacientes autistas, esquizofrênicos e portadores de doenças raras como Parkinson e também outras patologias. Meu caro Ricardo Nemer, como é que você viu a aprovação dessa lei aí pelo governador de São Paulo? Já é um avanço? Você também defende esse uso terapêutico? Nunca foi proibido, tá? Desde a primeira convenção de proibição das drogas, o uso terapêutico jamais, em tempo algum, foi proibido. O que aconteceu foi um boicote das indústrias farmacêuticas. Por quê? Tá? A maconha é uma planta e ninguém consegue patentear a maconha. A Prate Dona Dulce até tentou, tá? E não conseguiu. Vou explicar qual é o problema da maconha, né? Por que a maconha é proibida? A maconha é proibida, conforme eu falei lá atrás, por questões econômicas e raciais e de controle social. Como a maconha é uma planta, o que é o extrato da maconha, né, que vende aí o óleo da maconha? Ele não é um medicamento, é um remédio. Eu vou dizer aqui, explicar para as pessoas, que a maioria das pessoas não sabe a diferença entre um remédio e um medicamento, né? A maconha é uma planta, que ela, inclusive, ela é reconhecida, né, na nomenclatura brasileira das plantas medicinais. Então, essa planta, assim como o boldo, né, como a hortelã, a menta, ela tem substâncias que fazem bem à saúde.
Então, se você pega um boldo e faz um chá, o chá do boldo é um remédio. Se você faz uma garrafada, né, para poder melhorar a sua bronquite, aquilo não é um medicamento, aquilo é um remédio. O óleo de maconha, ela é um remédio. É como se fosse um chá. Você faz a extração das substâncias dela ali e aquela substância que é extraída da planta, ela é consumida. Só que o que acontece? As indústrias farmacêuticas, a Big Pharma, né, ela lucra com isso. Né? Ela pega dinheiro das pessoas, investe, né, em pesquisas, às vezes, né, pesquisas sérias, às vezes pesquisas, né, que colocam um remédio aí no mercado e depois dizem que o remédio faz mal, tem que tirar do mercado. Mas a gente está falando aqui de uma planta que foi proibida por questões políticas e interesses comerciais, que na década de 70, um pesquisador israelense chamado Rafael Michelin, ele descobriu, né, essas substâncias e que o corpo tem um receptor para essa substância, que são os receptores canabinoides, né? Um desses receptores, ele trabalha na parte fisiológica e a outra na parte neurológica. E a maconha funciona como um modulador desses dois receptores. A partir daí, né, a maconha começou a ser pesquisada para diversas doenças. Em alguns países, a maconha nunca foi proibida, seja culturalmente ou seja permitido o uso terapêutico. Aqui no Brasil, pela nossa questão econômica, né, e de colonização, o nosso país hoje, por exemplo, ele importa insumo, ou seja, ele está dando patentes e dinheiro para outros países. A gente não produz aqui no nosso país, a gente não pesquisa e nem desenvolve pesquisas aqui no nosso país. Tá? E acredito, pelo jeito que as coisas estão andando, que a gente está esperando os países lá fora deterem todas as patentes para depois a gente vender a nossa maconha e comprar os medicamentos deles. É isso. Paulo. Como a gente já faz com petróleo, né? Calma, exatamente. Olha o que está acontecendo. Essa lei que o Tarcísio fez, ela só beneficia as indústrias. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Búzios fez uma... Mas você é contra essa lei? Não, eu sou a favor. Qualquer lei, tá, que trate as pessoas, eu sou a favor. Mas a forma como ela está sendo feita, ela está fazendo o seguinte, ela só está beneficiando as empresas. Vou dar um exemplo para você aqui, para você entender o que eu estou falando. Búzios foi a primeira cidade do Brasil a criar uma lei sobre canabidiol. Ela criou uma lei que ela ia criar políticas públicas para que a população de Búzios tivesse acesso. A primeira medida do governo foi fazer um orçamento para ver como eles iriam tratar 420 pacientes. Então, eles fizeram um orçamento para comprar medicamento durante um ano para esses 420 pacientes. O orçamento mais barato, eu vou falar aqui, eu posso errar um pouquinho para mais ou para cima, tá? ou para menos. Mas aproximadamente o mais barato, 8 milhões. O mais caro, 19. Isso para um ano. Quem está pagando isso sou eu, é você. Com esse dinheiro, Cláudio, a Prefeitura de Búzios montava uma empresa pública para fazer medicamento. E ao invés de gastar dinheiro, fazer caixa. Entendeu? Então essa lei, Cláudio, ela não beneficia o Estado e nem os pacientes. Entendeu? Ela está beneficiando um pequeno grupo econômico. As empresas aqui no Brasil estão ganhando dinheiro com licitação. Quem está pagando essa fatura somos nós. Ao passo que o custo de um vidrinho daquele de óleo é R$25. O custo. E a gente paga quase 1.000. Deu para entender? É exatamente isso. Inclusive, o que eu vou falar para você? A indústria farmacêutica, que sempre foi contra a maconha, quando viu que a maconha era uma realidade, tentaram patentear a maconha, a Pratidona Duse, não conseguiu, porque é uma planta, né? Aquela
é um remédio, não é nem um medicamento. E estão disputando o mercado. A maconha era ruim, não tinha estudo, né? Era o demônio. Aí agora que é uma realidade, que as pessoas viram que funciona mais do que outros remédios, agora eles estão se apropriando do mercado. Agora a maconha virou uma panaceia. E aí, o que está acontecendo? Existem no Brasil associações que fizeram desobediência civil para poder produzir maconha, remédio de maconha para seus pacientes. E hoje, a única alternativa a esses remédios caros e que está, né, fazendo um dumping no mercado são as associações. É a própria sociedade organizada correndo atrás de seus direitos, porque o Estado, na verdade, quando vai tentar resolver, ele beneficia quem faz lobby, são as empresas. Entendeu? Olha quantos milhões, imagine, só em Búzios são 8. Pega todos os municípios do Brasil, vê quanto o SUS vai estar pagando aí de maconha para as empresas. Entendeu, Cláudio? Sim. Quando a indústria farmacêutica... Vou aqui um detalhe sobre o Tarcísio, tá? Que aprovou essa lei. Não só ele, como outros governantes, só mudaram de opinião porque tinham um parente ou um conhecido em situação que já tinha tentado de tudo e deram maconha e viram que, sabe, não existe médico. Eu converso muito com médicos, tá? Pessoas que eram contra o uso da maconha. Eu conhecia médico que falava assim, se você está falando que a maconha é remédio, veneno de cobra também é remédio. Né? Porque faz o captopril, que é para pressão. Sim. Mas eu falei, se você usar a maconha, o efeito colateral é muito menor que tomar o veneno de cobra. Então não tem comparação. Você nunca viu ninguém que morreu, morreu porque usou maconha. Overdose de maconha. Se você me trouxer aqui um caso de overdose de maconha, eu nunca mais falo numa rádio. Entendeu? Sim. Hoje você tem as drogas sintéticas, você tem um avanço nessa questão, tanto da indústria, que na verdade produz as drogas com outras finalidades, e com a mistura e com a potencialização desse uso. O pessoal toma Optalidol, toma Ropinol, toma Gadernal com álcool. E aí fica doidão. Entendeu? E aí, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que dar educação ao nosso povo, sabe? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer hoje, como você está fazendo, até a doutora Wanda Terezinha, que é médica, doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, está falando aqui. Interessante essa diferenciação que você coloca aí. E deve ser mesmo esclarecida, principalmente para os leigos. Porque, Ricardo, eu sou pai de 3 filhos e eu não tenho prazer maior na minha vida, eu não tenho felicidade maior na minha vida do que ver meus filhos bem. Você é pai? Sou pai por adoção. É a mesma coisa, é o mesmo amor, ou até talvez maior, para dizer a verdade a você. Eu acho fantástico essas pessoas como você que adotam uma criança, é um amor maravilhoso, fantástico. E aí eu sou fã disso. Agora, você vê, eu imagino você ver seu filhinho, sua filhinha aí, triste, doente, passando mal, e com um medicamento ela vai voltar a viver e ser feliz. Tem prazer maior do que isso? Tem felicidade maior do que ver os nossos filhos bem? Então, assim, eu acho que falta, principalmente nessa luta sua, e que aí também passa a ser de todos nós, principalmente no uso terapêutico, e na liberação e no controle, aí é um assunto mais aprofundado, que a gente já debateu, e aí eu entro com você falando. É muito mais, como que eu vou dizer,
é muito mais fácil de ser entendido, mas precisa de jogar luz nessa escuridão da falta da informação, ô Ricardo. Esse que é o grande problema, na minha opinião. Hoje eu vou dar um exemplo para você, que eu acho que é um dos maiores problemas de todas as drogas. Como a droga é proibida, nenhuma droga vem com bula, né? Posologia, modo de usar, né? Eu vou dar um exemplo para você. Você falou assim, no caso do seu filho, né? Se ele precisasse de um remédio, eu vou inverter. Imagine se seu filho fumasse um baseado. Vamos imaginar aqui, é uma coisa que é difícil para todo pai, né? Você perguntou aqui. É difícil falar assim, ó, se meu filho fumasse um baseado, eu ia querer que o meu filho viesse fumar perto de mim, para eu conversar com ele, saber como, quanto ele estava usando, com quem ele estava usando. Você está entendendo? Eu não queria que ele usasse. Você perguntar para mim, você queria que seu filho usasse? Não. Não. Mas se o meu filho viesse a usar, eu ia desejar de todo o coração, né, que primeiro ele tivesse informação sobre o que ele estava usando, né? Segundo, que ele estivesse usando uma droga que fizesse o menos mal possível à saúde dele, tá? Que o meu filho não fosse preso pela polícia indo buscar e nem roubado pelo traficante. Sabe, Cláudio? Eu tô pensando no meu filho e queria que todo o teu ouvinte também pensasse no filho. Eu tenho certeza que todo mundo ia querer que o filho não usasse maconha, não usasse crack, claro, não usasse cocaína. Mas que se ele, por qualquer motivo, fosse usar, que ele pegasse lá o envelope de cocaína, tivesse escrito assim, ó, não use mais do que 5 doses, não use menos do espaço de 2 horas, porque você pode ter uma overdose. Beba água, não misture com álcool. Entendeu? Use perto dos seus familiares ou amigos. Se se sentir mal, avise alguém. Chame um médico, chame a polícia. Entendeu, Cláudio? O que eu queria? Que o meu filho, se ele fosse usar droga, tivesse à disposição dele um policial que cuidasse, entendeu? Um cidadão que acolhesse, não que ficasse julgando ele moralmente, né? Não que quisesse colocar ele preso ou que culpasse ele por estar doente, porque se a droga, a dependência é uma doença, a gente não pode punir pessoas doentes. Então vamos punir, né, o diabético que come açúcar, né? Ou o cara que tem colesterol que come o bife com gordura. É o mesmo princípio, Cláudio. Tem um outro comentário aqui, aliás, vários comentários, né? Aqui na página do Face do nosso streaming, a Célida Luna Mendivil. Se eu estou errado, me perdoe aí a pronúncia, tá, Célida? Segundo o padre Chicão, sim, a família tivesse uma planta de cannabis em casa, seria feliz. Você está fumando? Oi? Está fumando? Deixa você fumar daqui a pouco. E aí, ó, ele diz aqui, ó, família, se tivesse uma planta de cannabis em casa, seria feliz. Bom, o Marco Antônio Moreira é aqui da nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense. Bom dia a todos. Tema muito interessante. A UENF já fez um evento sobre os diversos tratamentos sobre a partir da cannabis. Eu acho que hoje, o Ricardo, ainda existe sim um certo preconceito, eu posso dizer assim, estigma. Um estigma sobre o uso da cannabis de forma terapêutica, de remédio, de medicamento. Mas isso está sendo muito quebrado, isso aí ao longo do tempo. Isso a gente... Cláudio, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é o uso terapêutico? Você sabe o que é essa? O que é o uso terapêutico? Você tem ideia? Se para você, o que é o uso terapêutico? Eu quero debater isso. Não, é o uso controlado do medicamento à base da cannabis.
vou dar um exemplo. Indicado por um especialista. Você acha que o uso da cannabis fumada, ela é terapêutica? Não. Não? Então eu vou dizer para você, eu vou explicar aqui. A cannabis, ela é utilizada por várias vias de administração. O que é vias de administração? É a forma como você consome. Você pode consumir a cannabis ingerindo ela, comendo, e ela vai ser absorvida pelo seu intestino, tá? Ou você pode fazer inalação, ela é absorvida pelo pulmão, tá? Ou ela também pode ser pingada no olho, sim, ser absorvida. Uhum. Ela também pode ser usada como supositório. Então, tudo isso é forma de uso, sim, vias de sim. administração. Então, você falar que fumar não é uso terapêutico, não é acertado. Então, eu não estou falando, eu estou aqui explicando. Sim, não, então... Inclusive, existe um aparelho chamado vaporizador, que você bota a erva dentro dele e você inala. Mas aí no caso, mas aí no caso ela perde o efeito alucinógeno. Não. Não? Isso que eu estou falando, estou tentando explicar. Ela não perde. Uhum. Até a maconha que você toma no óleo, ela vai ter efeito psicotrópico. Entendeu? Mas aí, Ricardo, com a dosagem devida, ela não vai dar. Cláudio, não existe dosagem devida. Vou dar um exemplo. Se eu for tomar aqui Sativex, que é um remédio de THC, tá? Eu vou ficar chapado. Não tem como eu não ficar chapado, tá? Porque ali tem THC. Sim. Tá? É um mito. Só que o que acontece? Se eu tomar um diazepam, eu vou ficar chapado. Sim. É um remédio. Sim, então não adianta você dizer que tomei o canabidiol, não fiquei chapado. Isso não existe. Eu compreendo, mas do jeito que você toma aí, por exemplo, um medicamento desse, o diazepam, você fica meio lesado, mas eu não diria chapado. Não seria diferente, então, então toma um diazepam. Quem tomou um diazepam e fumou um baseado, sabe do que está falando. Entendi. Entendeu? Entendi. Não vou querer que você descubra. Não, não vou. Eu quero dizer é que varia muito de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Tem gente que bebe um dedinho de vinho, não sente nada. Tem gente que toma um dedinho de vinho, fica louca. Entendeu? Então varia de pessoa. Depende do organismo. Cada organismo é isso que eu estou tentando te dizer. Entendi. Tá? Não existe só uso terapêutico. Uso terapêutico é qualquer uso que te traga bem-estar, Cláudio. Tá? Porque saúde não é só ausência de doença. A denominação de saúde, né? Recentemente eu vi receitas aí na internet e vídeos, até no Fantástico, acho que foi aquela Glória Maria, repórter Glória Maria, que comeu um docinho, tipo uma mariola nossa aqui, e ela estava na Holanda, se não me falha. Ela comeu um docinho à base de maconha mesmo. E ela depois ficou doidona, ela chapou. Ela, na gravação para a reportagem, ela mesmo declarou. E aí foi ao ar que ela falou, eu tô chapada por ter comido o doce. Então, aí você acha que isso não é prejudicial? Você defende mesmo assim esse uso? Eu defendo todos os usos. Se a pessoa for usar, eu defendo que ela possa usar, primeiro, em nome da liberdade dela. Tá? O nosso país, se eu tentar aqui agora pegar um revólver e dar um tiro na minha cabeça e eu não morrer, o Estado não pode me punir. Você está entendendo? Sim. Aí vai me punir porque eu fumei um baseado, porque fumei um crack ou usei cocaína, sabe? Isso é uma incongruência sob o ponto de vista do direito. É uma incongruência sob o ponto de vista humano, sabe? Eu pegar uma pessoa que é doente ou está sofrendo, entendeu? E querer puni-la. Só por isso já me bastava. Mas eu ainda posso ir além. Né? E aonde eu vou dizer que o Estado tem obrigação de proteger.
que o Estado não pode punir ninguém que não seja um risco para outras pessoas. Se ela for um risco só para ela, me desculpa, qualquer incidência de alguém ou do Estado é puro moralismo, não é direito, entendeu? Não é exercício do poder do Estado, não é cuidar da saúde. Bom, deixa eu utilizar aqui algumas perguntas do grupo de WhatsApp, meu caro Ricardo Nemer, advogado especialista em direito regulatório e usos de psicotrópicos com ênfase na cannabis. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, editor aqui diretor também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e ele diz aqui, no grupo, Silvana Venâncio, é jornalista, mora lá em Bom Jesus do Itabapuana, você deve conhecer, que é o noroeste do estado do Rio. Doutor Ricardo, como seria a regularização, o senhor já falou, inclusive drogas tão pesadas como o crack, como seria essa regularização? Voltando ao assunto de regularização de drogas. E tem uma outra pergunta também, se quiser responder essa aí, eu faço a outra daqui a pouco. Como seria essa regularização, o Ricardo? Bom, venderia em farmácia, né? Não são as farmácias que vendem produtos controlados? Sim, tarja preta. Exatamente, as farmácias venderiam, faria o atendimento, ou algum outro setor, né? O Estado, o município poderia... A gente não tem aqui os CAPs, AD, onde o pessoal faz tratamento? Uhum. Poderia ser o próprio município, vai lá, o cara teria segurança, teria um local para tomar banho, né? Quisesse ver um médico, ia ter lá um médico para fazer atendimento. Poderia ter aquilo que eu falei lá antes, não sei se essa pessoa assistiu, igual lá no Braços Abertos, se ela quiser trabalhar, né? Igual o pessoal faz, catar latinha, ao invés de roubar, ela vai ser direcionada. A gente vai dar assistência social, Cláudio. Sim. Coisa que a gente não tem que dar polícia para essas pessoas, a gente tem que dar assistência social. Entendeu? Você acredita no fim, por exemplo, e qual seria esse fim da Cracolândia, que tem em vários municípios, mas uma das que mais chama atenção e que mais tem holofote da mídia é a Cracolândia de São Paulo, que é muito grande, que é um negócio... O problema da Cracolândia de São Paulo é que... Você acredita no fim e numa solução? Qual seria essa solução, Ricardo? Rapaz, a solução é essa que eu estou falando. São Paulo ela tem uma dinâmica de distribuição de drogas diferente do Rio de Janeiro. Tá? E a Cracolândia, ela existe exatamente por conta da própria polícia e a forma como o governo do estado de São Paulo atua sobre o problema. Quando eles fazem aquelas grandes operações, eles criam vários núcleos. É igual eu expliquei aqui, o PP não foi para o Morro do Alemão? Aí o Morro do Alemão criou o Morro do Chapadão. Aí agora tem várias fortalezas. Entendeu? São efeitos colaterais que o próprio sistema faz. Por quê? Porque ele fica na hipocrisia de achar que vai conseguir ou acabar ou controlar. Sabe? E ele não tem recursos humanos, recursos financeiros, tá? E os caras lá têm mais recursos humanos e financeiros. Existe uma demanda por esses produtos, existe muito dinheiro. Os bancos ganham dinheiro, os doleiros ganham dinheiro, os políticos ganham dinheiro, policiais corruptos ganham dinheiro. Entendeu? E, enquanto isso, a sociedade entra com os corpos, custeando cadeia, custeando sistema de saúde, e essa galera entra com lucro. Eu quero mudar essa dinâmica. Você fez uma comparação com as vans, que eu achei interessante, eu acho que você deveria falar isso ao vivo. Você falava internamente. Foi como aquela coisa da van que você colocou? Cláudio, você chegou para mim e fez uma pergunta quando eu falei da legalização das drogas. Falou, poxa, mas você sabe como é que é o Brasil, né? Sim. Eu falei, realmente, o Brasil é difícil colocar as coisas. A gente tem um problema de alimento, agrotóxico, que a gente, né? Sim. E aí o que acontece? Eu dei um exemplo. Quer ver um problema que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, que se resolveu com a regulamentação? Eu dei como exemplo as vans. Existiam mortes, grupos, um matando o outro pelos pontos.
O Estado foi lá e regulamentou. Ó, só pode rodar de van quem tem lá o selo, Beto apreende. As drogas vai ser a mesma coisa. Ó, só vai vender em tal lugar. Entendeu? Onde não vende, vai ter. E aí a gente consegue ter um controle. Hoje tem ponto de van, sabe? A gente mudou a forma de lidar com o problema. Aí nós diminuímos a violência. Entendeu? Hoje você consegue pegar, por exemplo, existem aqui no Rio, por exemplo, vans que funcionam combis que sobem nas comunidades, mas é uma van local, que eles chamam aqui de cabritinho, é legalizado. Tem vans que são intermunicipais. Cabritinho é porque sobe o morro, né? Sobe o morro. Então cabrito você morador, sobe. comprou lá no supermercado Mundial, aí você pegou a Kombi que faz o ponto lá na praça do Mercado Mundial e te leva até lá em cima do morro. Sabe? Certo. Essa van antigamente era ilegal, agora ela tem, sabe, o cara paga lá até autonomia, saca? Então é isso que a gente quer uma solução, né? A gente quer uma forma diferente de lidar com o problema. Se vai dar certo, eu sei que o que estamos fazendo não está dando certo, Cláudio. Isso aí eu não discordo de você. Por que a liberação da cannabis? A pergunta agora é da Sônia Guimarães Alves, lá no grupo de WhatsApp, como eu disse. Por que a liberação da cannabis para o uso terapêutico enfrenta tanta resistência? Falta informação para os conservadores? Atende a interesses que desconhecemos, entre aspas? E, por fim, ela pergunta ainda, o que precisa ser superado? São 3 perguntas aí. Precisa ser superado o preconceito, né, como eu falei, o estigma. Precisamos compreender que enquanto isso for proibido, nós estamos mandando dinheiro lícito ou ilícito para outros países. E quando a gente compra maconha aqui do Paraguai, que é vendida na boca, ou da Colômbia, a gente está mandando dinheiro, divisas para outros países. Entendeu? Então, a primeira coisa, isso é uma questão econômica. As nossas divisas, nós não estamos recolhendo um imposto. Nós estamos pagando a fatura da saúde, a fatura da segurança, a fatura da justiça, e não está entrando nenhum no erário público, gente. Entendeu? Se o Estado fosse inteligente e racional, ele administrava esse sistema. Esse sistema está apoderado por outras pessoas que não somos nós. Nós só estamos pagando as faturas, gente. Então vamos nos apropriar das benesses. O que são as benesses, né? É o dinheiro que vem disso. O dinheiro que vem disso tem que ir para o Estado. Para quê? Para dar educação para as pessoas não usarem droga, para dar educação para se as pessoas fossem usarem da forma menos danosa, dar educação para se a gente usar droga não cometer outros crimes, né? Não dirigir. Né? Hoje, por exemplo, se eu fumar um baseado ou usar cocaína, eu passo numa blitz. Tranquilo. Não tem nem como ver. Tranquilo, se eu tenho muita droga ou pouca droga. Se a gente quer controlar, vamos deixar de ser hipócritas. Vamos aceitar que as pessoas usam drogas e vamos cobrar das pessoas que usam drogas alguma responsabilidade, né? Que nós tenhamos responsabilidade com os outros. Hoje não tem. Hoje o usuário não tem responsabilidade nem com ele nem com os outros. O traficante não tem responsabilidade nem com ele nem com os outros. Eu uma vez entrevistei um traficante, né? Porque quando eu falei em legalização das drogas com um dono de boca, aqui, o cara era dono de uma boca de fumo, eu fui lá falar sobre marcha da maconha, a galera estava panfletando, aí o dono da boca foi falar com os meninos lá, pô, estão querendo tomar nosso emprego? Vocês estão achando o quê? Que vocês vão montar lá a boutique de vocês lá, nós não vai lá dar ataque, não vai lá prender tudo? Cheguei e falei, não, meu amigo, não é nada disso. Não quero isso, não. O que eu quero é que você possa, ao invés de ter aqui a boca de fumo e ter que ficar andando armado, você tenha uma banquinha dessa. Que ninguém venha aqui invadir a sua banquinha, tá? Para tomar, que você, ao invés de pagar propina para o policial, você paga imposto, e ao invés de ter que botar um baile aí para você só poder ficar aqui, você pega teu filho no sábado, vá no zoológico, entendeu? Que você possa ir no aniversário da tua mãe, que mora lá na outra cidade, entendeu? Sem medo de ir preso. Ele olhou assim para minha cara, assim, meio sem acreditar, Cláudio, sabe? Mas ele olhou para mim e falou assim, ó, se isso aqui um dia for verdade, eu troco o meu fuzil por uma enxada. Você está entendendo? Mas ele não acredita que isso é possível. Porque, Cláudio, essa galera, ele tem dinheiro,
ele não tem, ele movimenta só, porque ele tem que pagar os caras lá, e tem que pagar a polícia, quem traz a droga. Ele, na verdade, o Orlando Zacconi, que é um delegado de polícia, ele escreveu um livro chamado Os Acionistas do Nada. Quem é o traficante de drogas no Rio de Janeiro? Entendeu? Lembra que eu te falei que ele era só o fantoche? Porque ele não pode nem gastar o dinheiro dele. Ele está numa situação ali que ele é refém da situação. Sabe? Ele só é o dono do morro. Ele só pode botar aquele negócio dourado no pescoço e ficar mexendo lá e ouvir o nome na televisão, Cláudio. Sabe? É uma verdade, cara. Isso é verdade. Eu tô falando, você chega pro cara e fala, olha só, cara, você vai trabalhar. Um gerente de boca ganha menos do que um gerente de supermercado, cara. Pergunta para ele se ele quer trocar de vida. Só que quem ganha dinheiro com isso? Você acha que é essa pessoa desgraçada da favela? Não. O dinheiro vai para gente do asfalto, vai para quem financia, vai para doleiro, vai para político. Sabe? E são essas pessoas que mantêm isso, né? Que criam esses estigmas. Por quê? Porque a sociedade engole. Entendeu? Daqui o bolinho pronto, a sociedade tem que comer. Agora a sociedade tem que dizer que o bolo não está gostoso. A sociedade tem que dizer que a gente quer outro bolo. Não precisa ser esse que eu estou falando, não. Mas vamos dizer, Estado, essa equação não está funcionando. Você acredita que isso seja possível no Brasil em pouco tempo? Ou é um projeto para uma luta para longo tempo? O quanto antes a gente começar, Cláudio, o quanto antes a gente vai ter resultados. E não existe receita do bolo. O bolo, a gente faz a primeira receita, vai melhorando, vê o que deu certo, o que deu errado. Entendeu? É dinâmico. Vão vir problemas novos. E nós temos que estar preparados para compreender, tá? E solucionar. A gente não consegue soluções sem dialogar. Vamos dialogar com os traficantes. Né? Dialogar como? E aí, gente? Vamos trocar a enxada, né? Vamos trocar guerra. Você acha que é possível Vamos trocar, sabe? Você acha que é possível diálogo com os traficantes? Oi? Você acha que é possível dialogar com o traficante? Bom, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro foi filmado falando com o Marcinho VP. Foi. Tá entendendo? Oficiosamente. Tá? Isso sempre aconteceu, Cláudio, a vida inteira. O Cabral foi lá no Marcinho VP, antes da UPP, e o Marcinho VP escreveu no livro dele que o Cabral deu uma volta nele. Ué? Cabral é danado. Cabral não é mais, não. Brincadeira não. O Cabral foi Cabral da manda. Olha só, o Cabral foi preso, condenado a 400 e poucos anos, e está em domiciliar. O Marcinho está a 30. Olha a diferença. Liberar. Quem é criminoso? Liberar Cabral é brincadeira. Foi brincadeira. Aquilo para mim ali é o fim da picada. Sinceramente. O cara é estruncho. Eu estou falando para você a percepção da sociedade e do sistema de justiça de quem é criminoso. Entendeu? O Cabral não é muito diferente do Marcinho VP, não. Não, eu acho muito. A diferença é no tratamento. Entendeu? O Cabral é passível de pena, de ficar em casa, mesmo com 400 anos. Aquela liberação do Cabral foi, para mim, o fim da esperança de uma punição para a corrupção no Brasil. Sinceramente. E de todos os outros demais que estão envolvidos em corrupção. Cara, liberar Sérgio Cabral, depois de ele ter estrunchado, literalmente, ele estuprou o estado do Rio de Janeiro, quebrou o estado do Rio. Cláudio, a gente anistiou os militares. A gente fez pior. Anistiamos os militares. Por isso que a gente teve isso agora. Entendeu? Por isso que a gente teve essa situação agora no Planalto. Então, a impunidade não é para o Marcinho VP, não é para os acionistas do nada. A impunidade é para as elites que lucram com isso. Entendeu? Esse dinheiro é para o doleiro Iosef, lá da Lava Jato, é quem manda o dinheiro dos traficantes. É o mesmo doleiro. E o doleiro é o secretário do banqueiro, Cláudio. Todo mundo sabe disso. Entendeu? O pessoal morre, bota um preto pobre na cadeia. O HSBC foi pego lavando o dinheiro dos cartéis e do tráfico. Não aconteceu nada. Ninguém foi preso.
É histórico. Entendeu? Quem começou o tráfico foi a Inglaterra. Tráfico de ópio. Quem pagou? Ninguém. Só quem paga aqui no Brasil é PPP. Né? Como diz, preto, pobre e prostituta. São 8h43, meu caro Ricardo. Tem uma pergunta aqui ainda da professora Graciete, lá no grupo de WhatsApp. É só para a gente fechar esse bloco aqui e partir para a questão da justiça e segurança, que é outro tema também que rende um programa inteiro, né? E a gente pode falar, mas pelo menos a gente tentar reduzir aqui. Deixa eu só achar aqui a pergunta da professora Graciete Nunes. Deixa eu achar aqui rapidamente. Ela diz aqui, justamente sobre aquela questão que você já até comentou. A pergunta dela é: a implicação da indústria farmacêutica nas barreiras existentes para a liberação da cannabis para fins terapêuticos, incluindo o cultivo? Não, na verdade, eles estão querendo se apropriar, inclusive eles barraram enquanto podiam, quando virou uma realidade através, né, do fato social. O que é o fato social? Foi a própria sociedade desobedecendo, né? Desobedecendo uma lei injusta, as mães desobedecendo a lei, plantando, entrando com habeas corpus, montando associações para cuidar das pessoas, né? Virou uma realidade. Aí as indústrias aderiram a isso. Só que agora eles estão com o discurso de que maconha, né, não é remédio. Mas a gente provou que maconha é remédio, conforme eu falei. O boldo, né? O chá de boldo é um remédio. Eu tenho 2 pés de boldo na minha casa. Eu uso frequentemente boldo. Então, se você tivesse epilepsia, você poderia ter 2 pés de maconha. E não precisaria comprar por R$1.000 na farmácia. Sabe? Você ia pegar ali as flores, ia fazer a extração com álcool, entendeu? Álcool de cereais, ia fazer a purgação dela, né? Tirar o excesso do álcool, e o seu remédio estava pronto. Bom, é isso. Deixa eu fazer um intervalo comercial rápido, Ricardo. É coisa de 1 minuto só. A gente volta então para fechar esse programa de hoje e falar sobre justiça e segurança, a sua visão nessa questão do estado do Rio de Janeiro, que é eu estou falando em estado do Rio, a gente pode falar de Brasil, e você vê, eu estou falando aqui, São Francisco, eu não sei se você conhece, é uma cidade litorânea nossa aqui, com um pouco mais de 20 mil habitantes. Não sei nem qual é a população total agora, mas é uma cidade pequena e pacata no que diz respeito a violência. Até então é uma grande produtora de aipim, produtora de maracujá, uma cidade de um povo trabalhador, né, tem muita pesca, São Francisco tem muita tradição aqui na nossa região. Só para você ter ideia, a Emater considerou São Francisco a cidade do estado do Rio de Janeiro com o maior número de negociações do agronegócios em 2021, 2022, coisa assim assustadora, muito grande, muito bacana. E por outro lado, a gente vê essa migração, como você já antecipou lá no primeiro bloco, de traficantes para o interior. Macaé, por exemplo, já tem caveirão. O que, se você pensar para quem está aqui no interior, ter um caveirão, aquele carro blindado da polícia, é mesmo um estado... Mas me deixa você responder no próximo bloco. E qual é a sua visão, por favor, sobre essa questão da segurança e essa coisa toda? Eu estou conversando aqui estamos conversando com o Ricardo Neme, você interagindo aqui com a gente, é advogado, é especialista em direito regulatório e usos do psicotrópicos, por exemplo, com ênfase na cannabis. 1 minuto de intervalo, a gente volta para fechar esse papo e continuar aqui o último bloco. São 8h47 em Campos. Quando se pensa em